Hebreus 11, 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois, por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Vamos orar? Santo Deus, te agradeço, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para entender mais um pouco da Sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para ouvir um pouquinho mais daquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar. Deus, usa a minha vida como instrumento Seu, que não seja eu aqui falando, mas sim o Teu Espírito Santo. Tira, Pai, agora qualquer coisa que possa interferir. Tira, Pai, qualquer coisa que possa nos distrair e que possamos agora focar a nossa mente, focar o nosso coração na palavra de Deus, na Sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nós já vimos um pouquinho sobre toda a estrutura de Hebreus, toda a forma que Hebreus foi escrito. Então nós já sabemos que Hebreus é dividido em 3 partes, sem contar a introdução, mas Hebreus, desde o versículo do capítulo 1 até o capítulo 10, o versículo 18, nós vemos que o autor de Hebreus, ele trabalha a ideia de que Jesus Cristo, ele é superior. A obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a mensagem de Cristo é superior a qualquer coisa que eles conheciam aqui. O público-alvo de Hebreus é um povo judeu convertido a Cristo Jesus. Então, Hebreus traz a ideia de que Cristo, a obra de Cristo, as suas ações são maiores, são melhores do que as ações de anjos. A liderança de Jesus é maior e muito superior à liderança de Moisés. O sacerdócio de Cristo é muito superior do que o primeiro sacerdote Arão. E nós vemos a partir do versículo 19 do capítulo 10, Hebreus, o autor de Hebreus, ele começa a parte prática do livro. Então ele nos mostra que Jesus, a partir do seu sacrifício, ele abriu o véu para que nós chegássemos até Cristo, até Deus, com livre acesso. Antes, o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus na terra, era isolada do resto das pessoas por um véu, um pano de 12 centímetros, e ali, quando Cristo Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado, e nós, a humanidade, por meio de Cristo Jesus, tivemos livre acesso a esse Deus. Então nós vemos ali que Deus, ele nos aconselha, aqui o autor de Hebreus, a ter coragem de entrar na presença de Deus, porque antes uma pessoa que entrasse no Santos dos Santos, que não fosse o sumo sacerdote, ela morria. E até mesmo o sumo sacerdote, se ele não tivesse cumprido todos os rituais, todos os sacrifícios, ele também morria. Por isso que ele entrava com uma cordinha amarrado na cintura, porque se ele morresse lá dentro, ninguém conseguiria entrar para tirar ele. O pessoal puxava ele. Então, o autor fala que nós temos a coragem de entrar no santo lugar, através do sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo acesso. Cristo Jesus, ele é o novo e vivo caminho até Deus. Não mais ali o templo, não mais ali o santo dos santos, mas sim Cristo Jesus. E ele começa: aproximemo-nos com coragem, com coração sincero, com a plena certeza da fé, com um coração purificado da fé, com um coração purificado da má consciência, tendo o corpo lavado, sem vacilar, mantenhamos inabalável a nossa confissão da nossa esperança, pois quem fez as promessas é fiel. Então, o autor de Hebreus, ele encoraja as pessoas a se achegarem até Cristo, se achegarem até Deus, através de Cristo Jesus. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E o autor de Hebreus, ele fala que nós devemos nos apegar a isso, nos apegar a Cristo Jesus, porque só por meio dele nós temos livre acesso ao Pai.
E ele continua ali falando sobre a apostasia, logo depois, ou melhor, antes ele fala da importância de nos reunirmos como igreja, a importância de termos uns aos outros, admoestando uns aos outros ao amor, criando formas de nos incentivarmos em amor para nos aproximarmos mais e mais de Deus. É uma responsabilidade de cada um de nós estarmos aqui na igreja para cuidarmos uns dos outros, para levar um ao outro para mais perto de Deus. E logo em seguida ele começa, a partir do versículo 26, a falar sobre a apostasia, aquele que conhece a verdade, que conhece os ensinamentos bíblicos, que conhece a palavra de Deus, mas não permitiu que o conhecimento passasse da mente até o coração, onde o Espírito Santo não tocou, onde a fé não chegou. Essa pessoa, conhecendo a verdade e conscientemente continuar em pecado, virar as costas para essa verdade, virar as costas para Cristo Jesus, ele está fadado a uma expectativa terrível. Ele continua ali: mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Então ele fala que essa pessoa, ela merece os insultos, ela merece essa ira, porque no versículo 29 do capítulo 10, imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus, quem decide por si só, conhecendo a verdade do Evangelho, mas não crendo de fato nessa verdade, e decide por si só se afastar, virar as costas para Deus, virar as costas para Cristo, ele está vivendo nessas condições. Essa atitude dele está fazendo isso, insultando o Filho de Deus, tratando como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontando o Espírito da graça. A pessoa que vive conscientemente no pecado e vira as costas para Cristo, vira as costas para as verdades bíblicas, mesmo sabendo quais são essas verdades, o que espera é algo terrível. Pois, no versículo 30, conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Alguns jovens e adolescentes que eu tenho conversado, que eu tenho feito gabinete, e algumas situações que eles têm vivido, eu falo: cara, como eu gostaria que você nunca tivesse conhecido a verdade, porque a forma que você está vivendo desse jeito, nessas condições. Terrível coisa será quando você cair nas mãos desse Deus vivo e poderoso. Se arrependa, volte para Cristo, reconheça Cristo, se entregue a Cristo e mude de vida. E aí ele traz à memória o primeiro amor. Lembre-se de quando você se converteu, o seu primeiro amor, e continue vivendo. Ele dá várias alternativas aqui, várias formas de buscarmos a Deus, e chega no versículo 39, que é uma introdução aos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 11. Ele fala: nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então aqui nós temos dois tipos de pessoa que ele nos apresenta, dentro de todo o contexto. As pessoas que recuam, as pessoas que, conhecendo a verdade, viram as costas para a verdade e recuam, caminham para a destruição. Aqui essa palavra recuam para, esse para é algo de direção. Eu estou na direção de Cristo, mas eu decido não crer mais, eu decido, porque eu nunca estive na verdade neste caminho, então eu viro as costas e caminho até a destruição. E aqui é o inferno, a destruição total da vida. E essa pessoa recua, essa pessoa caminha em direção à destruição, ou nós temos o outro tipo de pessoa, aqueles que creem, a palavra fé aqui,
para a preservação da vida. Então, com isso em mente, com esse crer, com essa convicção, essa pessoa, ela caminha em direção à vida eterna. E aí ele entra no versículo 11. Antigamente não tinha, capítulo, versículo, era tudo diretão. Então, colocaram isso para a gente conseguir achar mais fácil, as passagens. Mas não tinha isso. Então aqui ele tem uma ligação, ele tem um ora. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não vemos. Essa palavrinha aqui, a fé é a garantia. Essa garantia, ela pode ser também traduzida para firme fundamento. Então, a fé que nós temos, a fé que é dada por Deus a nós, ensinamento de Paulo, esta fé, ela é o firme fundamento, ela é o alicerce a qual eu estou de pé. Então, tudo acontecendo à minha volta, tudo acontecendo de ruim, mas eu estou alicerçado, eu estou com a minha base firme, sólida na fé. Essa também pode ser traduzida para uma firme convicção. Eu tenho a firme convicção de que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Então, a fé em tudo o que eu já ouvi, em tudo isso que ele tem ensinado, e esse caminho para a fé, para a vida eterna, essa fé, este caminho que eu estou, é a minha convicção. Eu tenho uma firme convicção, uma completa convicção, uma plena convicção naquilo que Cristo me ensinou, naquilo que Cristo mostrou para mim. E o que isso traz para nós? Essa firme convicção, essa plena convicção que eu tenho na mensagem do Evangelho. Em Cristo Jesus, dando a vida por mim, esse livre acesso que eu tenho a Ele. Essa convicção me faz passar por lutas, adversidades, por perseguições e eu me mantenho firme. Aqui nós encontramos o sentido de tudo o que nós estamos fazendo. Por que que você veio para a igreja hoje, meu querido? Por que que você está aqui? Por que você está cantando? Por que você está louvando? A quem você está louvando? Você crê de fato que esse Deus existe? Você tem essa fé, essa convicção? E quando a perseguição chegar, porque um dia ela vai chegar, e se não chegar ainda para a nossa geração, chegará para a próxima, que nós estamos cuidando e trabalhando, esta geração, será que ela vai se manter com esta plena convicção, com esse fundamento alicerçado? Aqui nós conseguimos entender como que as pessoas lá no Oriente Médio, nos países de grande perseguição, se mantêm em pé, mesmo com a ameaça. Você crê em Jesus? Eu vou te matar. Estou aqui, pode me matar. Será que você se manteria firme, com essa firme convicção, com essa plena convicção, na verdade? Quem nos dá essa convicção é a fé. É a fé que está no nosso coração. É a fé que me faz olhar para aquilo que eu não vejo e crer, acreditar, ser convicto de que isso é real. Outra palavra que a gente pode usar aqui é essa que está na nossa tradução da Almeida século 21, é a garantia. Quando você faz um negócio, eu vendi meu carro, a garantia de quem comprou, eu recebi a garantia de quem comprou, é aquele documento que eu preencho, passo para ele, ele vai lá no cartório e passa o carro para o nome dele. Então essa é a garantia. A garantia de que o carro é dele é aquele documento. A garantia de que uma casa é minha é a escritura da casa no meu nome. A garantia de que eu posso dizer, esta casa é minha. A garantia é isso. E a fé é a garantia. É algo que Deus colocou em nós, que garante. E garante o quê? Essa plena convicção é no que? Ele fala do que se espera. Então, o que nós esperamos? Será que ele está falando aqui sobre, eu tenho fé de que eu vou conseguir um emprego novo, um emprego melhor? Não, a fé que o autor de Hebreus está falando não é esse tipo de fé. Eu creio
de que isso que eu estou passando vai passar, de que essas dificuldades que eu estou tendo vai passar. A fé que ele está falando aqui não é essa. Então ele, ao decorrer do versículo 11, do capítulo 11, ele nos dá alguns entendimentos. O versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele exista e recompensa os que o buscam. Então o que nós temos que esperar, o que é a fé, essa convicção que nós temos das coisas que eu espero, é esta recompensa. E qual é a recompensa do cristão que crê em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador? A vida eterna. A vida eterna em Cristo. O estar face a face com Deus. Outro texto que ele fala sobre o que se espera no versículo 10 deste mesmo capítulo. Vamos lá. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Aqui ele está falando, pela fé, Abraão peregrinou, pela fé Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, a promessa da cidade santa, a promessa dessa cidade arquitetada e construída por Deus. E quando virá essa cidade? Lá em Apocalipse 21, verei nos céus, novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais choro nem dor, onde Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essa cidade onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais sofrimento, onde nós estaremos com os nossos corpos glorificados, é ali. Essa cidade que o autor de Hebreus está dizendo que nós esperamos por meio da fé. A fé é a garantia, é essa plena convicção do que eu espero. Então, o que eu espero? As recompensas, a vida eterna. Essa cidade maravilhosa, construída e arquitetada pelo próprio Deus. E lá no versículo 16 ele fala: mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamados o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Deus já nos preparou uma cidade, essa cidade celestial, essa pátria onde não haverá corrupção, essa pátria onde nós estaremos ali, sendo dirigidos pelo próprio Cristo Jesus, sentado no trono de glória, onde não terá mais choro, onde não terá mais sofrimento. E outra coisa que o autor fala, o versículo 26, ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. O que nós esperamos por meio da fé? A fé é essa plena convicção do que esperamos, a essa pátria melhor, essa recompensa, essa cidade celestial, onde estaremos com Cristo face a face. E ele continua o texto dizendo: então a fé é a garantia, é o firme fundamento, é a plena convicção, a garantia do que esperamos e a prova do que está sendo realizado. É a prova do que não se vê. Nós estamos muito ligados com isso, com a prova de algo existente. Então, se eu chegar lá na delegacia e falar, tal pessoa me roubou, então, os policiais vão levantar um inquérito, vão investigar, vão levantar as provas para condenar a pessoa. Então, uma pessoa, para ser de fato condenada, precisa de provas, precisa estar ali, comprovado que ele fez aquilo. E onde estão as nossas provas? A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, cadê as provas? Será que tem o vídeo lá de Deus criando tudo? O vídeo lá no YouTube de Deus criando todas as coisas? Cristo Jesus morreu e ressuscitou, cadê as provas? Será que tem lá o vídeo dele morrendo, depois de 3 dias ressuscitando? Quais são as provas? A prova é a fé. Por isso que o Evangelho, eu não tenho que brigar com as pessoas, discutir com as pessoas, eu tenho que apresentar as pessoas. Como eu posso comprovar tudo isso? A fé. A fé é a prova. A fé é aquilo que me dá a convicção das coisas que eu não vejo.
E essa palavrinha do que não se vê, no original a gente pode também traduzir daquilo que está sendo realizado que nós não vemos. Deus, Ele trabalha em prol daqueles, nós cantamos, Ele é o Senhor, Ele vai à frente na batalha, Ele está preparando uma cidade celestial para a gente. Jesus falou, eu vou deixar o meu Espírito aqui, eu vou preparar morada para vocês. Deus está preparando tudo isso para nós, essa é a nossa recompensa. É isso que a fé faz com que nós, com a garantia, a fé é a garantia, essa plena convicção do que se espera e a prova do que não se vê. E o autor aqui, ele também fala mais um pouquinho, lá no versículo 7, pela fé Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. O que Noé não via, que Deus falou que viria? A chuva. Não era comum chover ali. Na verdade, alguns estudiosos dizem que nunca tinha chovido ali na região de Noé. E do nada ele recebe uma visão, ele recebe uma mensagem de Deus falando, Noé, constrói um barco. Está aqui o tamanho, está aqui as medidas, eu vou trazer um casal de cada animal para entrar nesse barco, vai entrar você e a sua família, e eu vou destruir tudo com a chuva. Se alguém chegasse para você e falasse isso, você lá no deserto, onde não tem chuva, alguém chegar e falar, constrói um barco porque eu vou trazer chuva aqui, e vai inundar tudo. Eu daria risada. Mas Noé, pela fé, ele creu naquilo que ele não via. Ele creu na promessa que Deus fez, e Deus, ele cumpriu a sua promessa. Porque logo em seguida, depois que ele terminou a arca, depois que tudo estava preparado, a chuva veio. E toda a humanidade morreu. E ele fala aqui, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Noé se tornou herdeiro de tudo, segundo a fé. A fé fez com que ele construísse aquele barco gigantesco. A fé fez com que ele visse todos os animais vindo até a arca. E a fé foi comprovada porque a chuva veio e todos morreram. E a família de Noé sobreviveu com todos os animais. Deus, quando nos promete algo, essa esperança que nós estamos vendo aqui, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele nos prometeu a coroa da vida, Ele vai cumprir. Ele nos prometeu essa cidade, a Nova Jerusalém, Ele vai cumprir. Cristo Jesus prometeu que viria, Ele vai voltar para buscar a tua igreja, e Ele vai cumprir essa promessa. Versículo 13. Todos esses morreram mantendo a fé sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe. Declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não apalparam, eles não receberam ali a fé, eles não receberam as promessas, mas eles viram de longe. Eles contemplaram de longe essas promessas e eles morreram por causa disso. Eles morreram e creram, e essas promessas vão se cumprir. Essas promessas vão se cumprir. O versículo 26 também fala daquilo que não vemos. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza, pois maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista as recompensas. Ali Moisés, ele sabia das riquezas prometidas por Deus. E ele fez com que, e ele respeitou e ele seguiu ali, mesmo relutante, aquilo que Deus tinha ordenado e mandado. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Nós podemos ver ali também algumas coisas, Paulo falando em 1 Coríntios 19, a ressurreição, aquilo que nós esperamos, 15 e 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens.
A promessa que Cristo nos deu é a vida eterna. E nós esperamos em Cristo que isso irá se cumprir. Ali em Timóteo também, 2 Timóteo 4:8, Paulo ele fala: desde agora a coroa da justiça me está reservada. O que Paulo esperava de Deus, a fé a qual Paulo esperava, a coroa da justiça que estava reservada para ele, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Aqui nós temos duas coisas que nós não vemos, mas temos a promessa, e a fé nos faz ter convicção nisso. A volta de Cristo, amarem a vinda de Cristo, e a coroa da justiça, esse prêmio que nós receberemos quando estivermos diante de Deus, face a face com Ele. 2 Timóteo também, ele fala da coroa da justiça, e o versículo 18, ele fala sobre o reino celestial, as coisas que nós esperamos em Cristo Jesus. E Paulo fala em Romanos das coisas que nós não vemos, em Romanos 8:18. Romanos 8:18, ele começa ali falando: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada a nós. A glória será revelada a nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. A nossa revelação, quando Deus voltar, e Ele vai revelar a sua igreja com corpos glorificados, a natureza aguarda por isso. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa do pecado. Deus sujeitou a natureza, Deus amaldiçoou a natureza, onde a terra dava em abundância para Adão, mas quando Adão e Eva pecou, ele com o suor de seu rosto, ele colhia as coisas da terra. Então Deus amaldiçoou, e aqui fala que a natureza aguarda ansiosamente essa revelação, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo ele usa também isso de coisas que nós não vemos, mas há de se cumprir. Quando Jesus voltar, a glória reinará, e nós estaremos com Ele, com os nossos corpos glorificados. E isso nós temos que ansiar. Ansiar todos os dias a volta de Cristo, a nossa libertação desse corpo pecaminoso, imperfeito, que deteriora dia após dia. Nós precisamos olhar para Cristo e ter essa esperança. Então a fé é a garantia, é a plena convicção daquilo que se espera. E o que nós esperamos? A coroa da vida, o reino celestial, a volta de Cristo. É a prova do que não se vê, o que nós não estamos vendo, mas ali, daqui a pouco vai se cumprir, daqui a pouco vai se concretizar as promessas que Deus nos fez. E trazendo um pouco para a nossa vida, qual é a diferença ali entre aquele que caminha para a destruição e aquele que está caminhando em direção à vida eterna? A nossa esperança, a fé que o autor de Hebreus traz para nós é uma fé escatológica, é uma fé que está lá no futuro, além da morte. Para um incrédulo, a morte é algo agonizante, a morte é o fim, a morte é algo a qual ele não conhece, a morte é algo terrível para o incrédulo, mas para nós, que temos esta fé, esta convicção, essa garantia, para nós a morte é alegria, porque nós estaremos com Cristo Jesus,
face a face com Ele. A morte é só o início. O que nós vivemos aqui é um pouquinho de toda a eternidade que nós viveremos com Cristo Jesus nos céus. Queridos, essa esperança é que nos dá força. Por isso que nós temos que manter essa fé como nosso alicerce, em pé ali, vindo lutas, perseguições, nós estamos ali firmados na rocha, tendo fé em Cristo Jesus. Eu posso morrer? Posso, mas eu não nego. A minha convicção, a minha fé não me permite negar. Eu posso perder meu emprego? Posso, porque eu não vou negar o meu Cristo. Eu vou ser perseguido? Vou. As pessoas vão me xingar, vão zoar com a minha cara? Vão, mas eu não nego este meu Rei, que deu a vida por mim. Eu não perco essa minha convicção de que Ele me fala aqui. Eu mantenho os meus pés firmes nesta fé, nessa garantia daquilo que eu não vejo, dessa prova daquilo que vai acontecer. E o texto continua: pois por meio dela, da fé, os antigos alcançaram a aprovação. Quando eu entrei no seminário, no primeiro ano, me perguntaram, como que uma pessoa era salva lá no Antigo Testamento? E eu falei, respeitando as obras, respeitando ali os mandamentos, através das obras. Mas não, a salvação, desde Gênesis até Apocalipse, desde o início até o final, a salvação vem por meio da fé. A fé nos traz a salvação. E aqui nós vemos que esses antepassados, ele começa a dar os seus exemplos aí para baixo, a partir do versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. O que seria isso, Deus dar testemunho de você? Deus, Ele conhece o íntimo do seu ser. Deus, Ele conhece até o que mais você esconde aí dentro. E Deus, olhando para você, Ele dá um bom testemunho sobre você. É quando de fato nós vivemos por meio da fé, negando a nós mesmos, negando as nossas vontades, negando o meu próprio eu. Alguns falam que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque foi um sacrifício de sangue, enquanto de Caim foi da sua plantação. Mas não, aqui está a resposta. Abel teve fé de que o seu sacrifício seria um aroma agradável a Deus, porque ele estava ali para louvar e exaltar o nome de Deus. Então nós, por meio desta fé, que é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, por meio desta fé, nós temos que alcançar a aprovação de Deus, o bom testemunho de Deus por nós. E a palavrinha aqui, ela traz também a ideia um pouco sobre um documento de propriedade. Então a fé faz com que nós nos tornemos uma propriedade de Deus, a qual nós não estamos mais sendo propriedades do inferno, mas sim de Deus. E aí entra o que Pedro fala: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, separada, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você ainda flerta com o pecado, se você ainda flerta com o mundo e quer estar com o pezinho lá e o pezinho aqui, você não tem essa fé, você não tem essa convicção. Você está ali no versículo 39, indo em direção à destruição. Porque quando nós de fato reconhecemos quem Deus é, quando de fato nós reconhecemos quem Cristo é, e temos esta fé, que é a prova daquilo que eu não vejo, que é a garantia do que eu espero, eu não vou flertar com o mundo, eu não vou ter amizade com o mundo. O mundo será o meu campo missionário, a qual a minha responsabilidade é esta:
declarar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu serei ali um testemunho vivo de Deus nas trevas, não querendo estar nas trevas, porque eu aqui sou peregrino e forasteiro. A minha pátria não é esta, a minha pátria é a pátria celestial, a qual eu estarei eternamente com o meu Deus. E o texto continua: pela fé entendemos, e aqui começa até o versículo 22, se eu não me engano, do 3 ao 12, o autor ele usa essa, pela fé, pela fé, pela fé. Então você lendo, você acaba acelerando um pouco a sua leitura, pela fé, pela fé, pela fé. É um sistema que o autor aqui usou para chamar mais a atenção. Então você começa pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé, e você vai tendo mais intensidade na sua leitura. Então no versículo 13 e 16 ele faz um comentário para você dar uma parada um pouco, e a partir do 17 até o 31 ele continua, pela fé, até o 32, onde ele dá um resumo de tudo e fecha no 39 e 40 com o seu comentário final. E essa estrutura literária o autor usa para chamar a atenção para a importância que é essa mensagem, a fé, a base de tudo, o que me dá sentido para tudo, porque eu estou aqui, porque eu existo, porque eu vivo, para a honra e glória do meu Deus. Porque a fé é a certeza, é a garantia do que eu espero e a prova do que eu não vejo, mas que há de acontecer, há de chegar tudo isso. Então, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. E isso é maravilhoso. Queridos, aqui, até o versículo 22, todos esses heróis da fé estão em Gênesis. A base daquilo que Hebreus escreve aqui é em Gênesis. Então ele fala dos heróis da fé ali. E ele começa desde o princípio, onde hoje é uma das coisas que mais é subjugada, é uma das coisas que mais as pessoas não acreditam, a criação de tudo, a criação do universo. As pessoas creem no Big Bang, as pessoas creem do universo que veio do nada, com o tempo, mais nada, e se formou tudo. Teve a explosão. E elas não creem na criação de um Deus poderoso, porque elas não têm fé. Então isso não faz sentido para elas, porque a criação de todo o universo, apenas pela palavra de Deus, é algo que as pessoas que não têm essa fé, elas não conseguem entender. Mas nós temos. As pessoas que têm PhD, pós-doutorado e tudo de ciência, elas não conseguem compreender a beleza que é isso daqui. Deus, através da sua palavra, e faça luz, e houve luz. Lá em Gênesis 1, ele fala: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Apenas com a sua palavra, tudo se formou, todas as coisas se formaram. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foram assim a manhã do primeiro dia. E disse Deus, de novo, haja o firmamento, e houve a terra. Queridos, isso é fantástico, apenas com as palavras Deus criou todas as coisas. Olha o quão poderoso é esse nosso Deus que servimos. E ali em Salmos 33:6, vamos abrir comigo lá, Salmos 33:6. Salmo 33, versículo 6. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. O exército celestial, todas as estrelas que nós vemos incontáveis no céu, tudo foi criado pela palavra de Deus, pelo sopro que sai
de sua boca. 2 Pedro 3,5. 2 Pedro 3,5 diz assim: pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pela palavra de Deus. E agora vamos voltar ali em Hebreus 1. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, em Hebreus 1. Olha o que o autor fala ali. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Mas não foi pela palavra de Deus que o universo foi criado? Foi, pelas bocas de Cristo Jesus. Através da palavra do Filho, o universo foi criado. Cristo Jesus falou e o universo foi criado. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando, quem está sustentando aqui? Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados. E esse sustentando é presente. Deus, Ele sustenta hoje. Cristo Jesus, Ele sustenta o universo diante da sua palavra. Cristo Jesus, Ele sustenta tudo com a sua palavra. E o versículo 10, e também diz, tu, Senhor, no princípio aqui ele está falando de Cristo, mas sobre o Filho, no versículo 8, mas sobre o Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiastes o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E também diz, tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Os céus, todo o universo, tudo isso é obra das mãos de Deus. E o que isso traz para a gente, queridos? Antes disso, que eu esqueci aqui, Santo Agostinho, ele falou lá atrás, eu não entendo para depois crer, eu creio para que eu possa entender. Então eu não preciso buscar resposta para tudo para conseguir crer em Deus. Eu tenho que simplesmente crer. E o resto, Deus, Ele abre os meus olhos. Deus, Ele abre o meu entendimento para que eu possa entender a verdade. Queridos, e olhando para esse Deus poderoso, Cristo, poderoso nos céus e na terra, que nós cantamos agora há pouco, olhando para tudo isso, o que tudo isso tem efeito na minha adoração para com Ele, na minha busca para com Ele. Cristo, seu poder incalculável, Cristo, seu poder é imensurável, nós não conseguimos medir o poder de Cristo. E isso faz com que nós o adoremos ainda mais, porque o que Ele fez por nós, abrindo mão do seu trono de glória, se tornou homem, se tornou servo, e morreu numa cruz por nós. Um Deus, Cristo, que sustenta o universo em suas mãos, se tornou homem, para ser esse novo e vivo caminho até Deus. E isso é fantástico. Diante disso nós só temos que adorar. Diante disso nós só temos que prostrar diante dEle e amá-lo acima de tudo. Cristo, Ele me dá segurança. Imagina esse Deus, Criador de tudo e de todos, Criador do universo, esse Deus está com você todo o tempo. Ele fala, não temas, porque eu estou contigo, não te deixarei. Então, diante das dificuldades, diante das provas, diante das doenças, diante da morte, diante daquilo que eu tenho medo, não temas. Esse Deus maravilhoso, Cristo, sustentador e criador de tudo, Ele está com você todo o tempo. Não tenha medo. Creia, confie
Tenha fé nele, a plena certeza nele, convicção nele, o seu fundamento, o alicerce da sua vida, a fé que você tem neste Cristo Jesus, que criou os céus e a terra. E isso me faz me aproximar ainda mais dele com humildade, por quão grande ele é, com temor e tremor. Não é de qualquer jeito que eu entro na presença de Deus. Não é de qualquer jeito. No versículo 10 ele fala: aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com um coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Nós temos que entrar na presença desse Deus maravilhoso, Cristo Jesus, Criador de tudo, com respeito, com temor, com tremor, não de qualquer jeito. Sabendo que Ele cuida de mim, sabendo que Ele secará dos meus olhos toda lágrima, sabendo que Ele limpará as minhas feridas, tirará a podridão da minha vida, e daqui a pouco glorificará o meu corpo, me ressuscitando com Ele para a eternidade. Nós temos que glorificar este Criador dos céus e da terra. Quando reconhecemos essa grandiosidade, tendo consciência de tudo isso, você teria coragem de virar as costas para esse Deus maravilhoso e caminhar até a destruição? Ou você se manteria ali, diante dele, amando ele, buscando ele, louvando ele? Queridos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, poderoso, e a fé é que abre os meus olhos para isso, é a fé a garantia de tudo isso, a fé é a garantia do que eu não vejo, do que eu espero, e a prova, a plena certeza daquilo que ainda vai acontecer, daquilo que eu espero. Queridos, olhe para esse Deus maravilhoso, busque ser como esses antigos que alcançaram a aprovação diante desse Deus, que o próprio Deus deu testemunho deles. Procure sempre se aproximar mais e mais de Deus, e busque ser aquele onde Deus estenderá a mão e falar: entre, servo bom e fiel, venha desfrutar de tudo o que eu prometi. Essa é a nossa busca. Diante de tudo isso, nós temos que adorá-lo mais e mais, dia após dia, minuto a minuto, louvando, engrandecendo e adorando o seu nome. A Ele seja todo louvor, toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, por quem o Senhor é. Deus, muito obrigado pela fé que o Senhor coloca em nossos corações. Deus, obrigado, como fala ali em Efésios, pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom dado pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Toca no coração daquele que ainda não tem essa fé, venha com tua graça maravilhosa e toque no coração destes que ainda não têm essa fé, essa plena convicção, essa garantia que o Senhor nos dá. Deus, nos ajude, diante de tudo isso que nós vimos, da grandiosidade que é o teu Filho Jesus, que sustenta o universo em suas mãos. Me ajuda, Deus, a buscar mais e mais esse Deus maravilhoso, a me relacionar mais e mais com esse Deus, com Cristo Jesus. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E nos ajude, Deus, diante de tudo isso, a descansar no Senhor. Mesmo em meio às lutas, perseguições, sofrimentos e provas, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém em pé através da fé, o firme fundamento, o firme alicerce a qual nós estamos ali, em pé. Deus, não nos permita sair, não nos permita buscar o mundo. Deus, haja no nosso coração, nos encha com o teu Espírito Santo. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.